Oi, gente, essa é a nossa última aula de geometria espacial e hoje a gente vai falar de tronco de cone e tronco de pirâmide. Bom, quando a gente tem um tronco é porque a gente fez o seguinte: a gente pegou o cone ou a pirâmide e cortou com um plano paralelo à base, tá? Então, quando eu corto com um plano paralelo à base e retiro a pontinha, tá? Então, que eu cortei com esse plano aqui no cone, ó, aqui na minha figura, esse é o plano, ó. E aí eu vou tirar essa parte de cima, vai ficar só a parte de baixo, que é o tronco, tá? Aqui também, ó, cortei com esse plano aqui minha pirâmide. Essa parte aqui de baixo, ó, é o tronco. Então, o tronco, ele vai ter duas bases iguais, ó, no caso do cone, são círculos, porém de tamanhos diferentes, né? E essas bases são paralelas. No caso da pirâmide, as bases, elas serão diferentes, elas serão iguais, mesmo formato, né, de polígono, de tamanhos diferentes, tá? Pode ser qualquer tipo de polígono. Nessa figura aqui é a pirâmide de base quadrangular, né? Mas pode ser qualquer tipo de pirâmide, tá? Não faz diferença aqui para a questão dos cálculos. E aí eu vou chamar de H maiúsculo a altura inicial da pirâmide ou do cone, ó. A altura grande aqui, ó, chamei de Hzão. A altura da pontinha que eu cortei, eu vou chamar de H minúsculo, ó. Então, esse cone pequenininho que eu tirei, eu tenho a altura Hzinho, e essa pirâmide pequenininha que eu retirei tem uma altura Hzinho, tá bom? Então, a altura do tronco vai ser a diferença entre essas duas, tá? E aí, no caso aqui dessa figura, ó, tá destacado os raios das bases, que é o que a gente mais vai usar no caso do cone, e no caso da pirâmide, está destacado aqui as arestas, tá? A aresta da base menor e a aresta da base maior. Essas relações que a gente vai escrever, né, pode ser feita com outras medidas, não precisa ser com a aresta da base, ela funciona para qualquer medida linear aqui da pirâmide. Pode ser com as apótemas, né, pode ser com as arestas laterais, no caso do cone pode ser com as geratrizes, vai manter essa proporção, tá? A gente vai ver que tem uma proporção aqui, uma razão de semelhança. No caso do cone, olha só, Hzinho sobre Hzão é igual a Rzinho sobre Rzão, que é igual a razão de semelhança aqui, a minha razão de proporção, tá? Uma constante, né, de proporcionalidade. Então, eu coloquei, igual a gente faz com semelhante triângulo mesmo, ó, Hzinho sobre o Hzão, o Rzinho sobre o Rzão. Tá vendo? É uma semelhança mesmo, normal, igual a gente estava acostumado a fazer, relacionando as medidas do cone pequenininho com o cone grande. E aí, através dessa semelhança, a gente consegue calcular e evita de ter que memorizar a fórmula para o tronco, entendeu? Então, esse caminho aqui de fazer essa razão, né, essa proporção, ele é mais simples por causa disso, a gente não tem que memorizar nenhuma fórmula, tá? Então, eu prefiro esse jeito. No caso da pirâmide, a mesma coisa, ó, a altura da pirâmidezinha sobre a altura maior, a aresta da pirâmide pequenininha sobre a aresta da pirâmide maior. E aí vai ter uma constante proporção aqui também, beleza? Então, dá pra gente calcular também o que precisar fazer. E aí, a gente tem uma informação muito importante sobre essa constante que vai nos ajudar em alguns tipos de problema. Essa constante, a gente fez ela pela razão entre as medidas lineares, medidas de comprimento, né? Altura, raio, aresta. Se a gente quiser saber a relação entre as áreas, por exemplo, a área da base desse coninho aqui, ó, pela área da base do cone maior, ou pela área lateral também, a área lateral do conezinho com a área lateral do cone maior, vai dar aquela razão ao quadrado, tá? No caso da pirâmide, a mesma coisa. Alguma área da pirâmide menor, pela área correspondente da maior, vai dar K ao quadrado. Estou fazendo da menor para maior, né? Porque foi o jeito que eu coloquei no slide anterior, mas não tem uma regra não. Você pode fazer do maior para o menor também. É só você manter aí a sua lógica, né? Na sua questão. E no caso do volume, quando você faz a razão entre os volumes, né, do conezinho com o cone maior, vai dar a razão ao cubo. E a pirâmide também, né, a razão entre a pirâmidezinha que você tirou, a pontinha, e a pirâmide original vai dar o K ao cubo. Então, essas informações aqui podem nos ajudar a fazer cálculos mais facilmente, sem ter que calculando muitas medidas, né, no exercício. Ok? E aí, gente, para fazer o volume é bem tranquilo. Para calcular o volume do tronco, né, vai ser bem tranquilo. O que a gente vai fazer, né? A gente fez a proporção aqui, ó, voltei um pouquinho aqui no slide. Faz a proporção, calcula o volume do cone maior e subtrai o cone menor. Aí eu vou ter o do tronco. A gente vai fazer subtraindo os volumes mesmo. No caso da pirâmide é a mesma coisa. Faz o volume da pirâmide grandona
e subtrai o volume da pirâmide pequenininha, porque a gente vai precisar dessas medidas aqui, ó, né? Com essas medidas que a gente calcula a proporção, dá para fazer os volumes do maior e do menor, é só subtrair que vai ter o volume do tronco, sem precisar memorizar a fórmula do volume do tronco. Mas quem quiser também, se preferir, né, decorar essa fórmula do volume do tronco, pode também, é uma outra opção do que usar a semelhança, beleza? Então tá aqui as relações, tá? Vamos ver um exemplo então de como calcula esse volume, né, dessa maneira. Eu vou fazer o quê? Esse tronco que tá aqui, tá sem aquela pontinha que eu retirei, mas eu vou supor que essa pontinha tá ali, né? Ela existiu antes do corte ali. Então, finge ter uma pontinha ali do cone completo, você tinha uma altura, né, inicial, e essa pontinha tem uma altura Hzinho, para eu fazer essa proporção aqui, ó. Eu não sei esse Hzinho que eu cortei, tá? Então, vamos fingir que o cone continua aqui, ó. Nossa, ficou lindo o desenho, né, gente? E essa altura Hzinho aqui, ó, eu não sei ela não, tá? E aí, eu vou colocar o quê? Vou deixar a letra Hzinho. Na altura maior, vou colocar o quê? Hzinho mais 6, ó. Porque 6 é a altura do tronco, beleza? Então, ficou assim, ó. Hzinho sobre Hzinho mais 6. O raio menor é 5 e o raio maior é 8, igual tá lá na figura. Só isso. Multipliquei cruzado aqui, ó. Beleza? Eu vou chegar em Hzinho igual a 10, tá? Como o Hzão é Hzinho mais 6, olha, minha altura maior vai dar 16. Como eu já sei os raios das alturas, vou fazer os volumes, ó. Volume do cone maior, 1/3 da área da base vezes a altura. Igual a gente faz mesmo volume de cone normalmente, né? O raio, eu vou usar o raio maior aqui, ó, dessa base maior, que é 8, e a altura 16. Aí cheguei nessa resposta. Faço a mesma coisa para o cone menorzinho, que foi o que eu joguei fora, né? Que eu cortei e tirei. Que não tá desenhado aqui. Que a gente vai fazer ele hipoteticamente aqui, né? Supor que ele existia. 1/3 da área da base vezes a altura. Aí no raio da base a gente vai colocar 5 e na altura o 10, né? A altura pequenininha. Aí cheguei nesse valor. E aí vou subtrair esses dois. Vai me dar o volume do tronco, ó. Bem tranquilo, né? É o mesmo denominador, só subtrair ali e ficou assim, beleza? Ah, até dá para simplificar aqui, dá para dividir por 3. Agora que eu tô vendo aqui, eu não dividi, mas pode, nesse caso dá para dividir, né? Vai ficar um número, não vai dar fração aqui no final, não. Agora que eu percebi. Belezinha? Vamos ver mais um exemplo. Então, esse raciocínio que nós fizemos pro cone, né, gente? Pode fazer para pirâmide, mesma coisa, tá? Não faz diferença, não. Esse exemplo anterior. Agora vamos ver uma pirâmide com altura 40 centímetros, foi cortada por um plano a uma distância de 10 centímetros da base. Então, gente, como eu tô fazendo a 10 centímetros da base, ó, esse 10 aqui, ó, é a altura do tronco, tá? É aquela parte de baixo lá, né? Quer dizer, então, que eu cortei uma pontinha, que é uma pirâmidezinha de altura 30, né? Ó, 40 menos 10, beleza? Então, a pontinha que eu tirei tem altura 30, isso vai ser o Hzinho, tá? Então, ó, o Hzão é 40, o Hzinho é 30, e aí eu consigo a minha razão de semelhança, ó, minha constante de proporção. Hzinho sobre Hzão vai dar 3/4, beleza? O tronco obtido tem volume igual a quanto por cento do volume da pirâmide inicial? Eu quero saber a porcentagem que ocupa do volume, né, o tronco em relação à pirâmide inicial. Eu vou fazer primeiro a porcentagem da pirâmide que foi cortada, porque é ela que aparece na minha razão, tá vendo? Essa razão de proporção é medida da pirâmide menor pela pirâmide maior. Então, eu vou descobrir a porcentagem que a pirâmide menorzinha ocupa. Depois eu subtraio e acho o que sobrou para o tronco, ok? Então, ó, vou pegar minha razão e levar ao cubo para achar a razão entre os volumes. Deu 27 sobre 64. O que significa essa razão aqui, gente? O volume da pirâmide pequenininha pelo volume da pirâmide grande dá essa razão aqui, né? Ela ocupa 27 partes de 64 partes, tá vendo, ó? Como eu quero em porcentagem, o que eu vou fazer? Vou fazer 27 sobre 64 vezes 100. Vou fazer essa fração do 100, tá? Olha lá, ó. Então, me deu 42% aqui. Então, a pirâmide que eu retirei, a pontinha, né? Aquela pirâmide menor, ela ocupa 42%, vírgula uns quebradinhos aqui, da minha pirâmide original. O que sobra, então, é o tronco. É só eu fazer 100 menos esse 42. Tá vendo? Então, esse é da pirâmide menor. Eu subtraio do 100,
vai me dar a porcentagem que ocupa o tronco, beleza? Então, esse é um exemplo que a gente usa aquela constante, né? Para a gente não ter que precisar calcular os volumes todos separadamente. Até porque eu nem sei a informação sobre como que é essa pirâmide, olha para você ver. Não me deu no problema sobre a base, eu não sei que tipo de base que é. Eu não tenho nenhuma medida da aresta da base, tá vendo? Eu só tenho as alturas. Então, nesse caso, eu realmente precisava trabalhar com essa constante para conseguir resolver, beleza? Então é isso, galerinha, até mais.